Mentes Aves da Manhã. Meu nome é Hudson Pinheiro e hoje nós teremos mais uma aula de ondas e termodinâmica. Hoje nós apresentaremos o capítulo 15, Oscilações. Oscilações são extremamente importantes quando a gente está estudando a física, né? Principalmente quando a gente tem a intenção de partir para as engenharias. Por exemplo, se você está na engenharia civil e vai construir uma ponte, você tem que tomar cuidado com as vibrações que a sua ponte pode ter. Caso contrário, você pode submetê-la a uma ressonância e destruir o que você acabou de construir. Basta olhar aqui nessa imagem a forma como a ponte está vibrando. Né? Com parte de oscilações, nós podemos trabalhar com pêndulos, né? Nós podemos trabalhar com coisas navegando no ar, né? Coisas se transportando no ar. Essa aqui é uma das maneiras que a flecha encontra para poder se transportar. A gente pode fazer máquinas que fiquem nesse movimento oscilatório, nesse movimento de repetição, que também é eficiente, ou então a gente pode manter um sistema de engrenagens sempre trabalhando, pensando em oscilações, ou a gente pode trabalhar com música, né, vendo cordas vibrando e entender como essas coisas estão relacionadas com oscilações. Né? Oscilação tem tudo a ver com um movimento periódico, né, no tempo. Assim. O movimento oscilatório é um movimento periódico no tempo. Né? Ou seja, é algo que se repete à medida que o tempo vai passando. Em intervalos regulares, você vai tendo aquela repetição. Né? Pois bem, vamos usar, por exemplo, essa figura aqui que nós estamos aqui ao lado. Nós temos uma bolinha que ela tem uma certa velocidade v e está aqui na posição 0. Só que ela está na posição 0, mas ela tem velocidade. Se ela tem velocidade, então ela não vai ficar parada, ela vai continuar o seu movimento. Só que à medida que ela vai se aproximando dessa posição aqui, mais xm, essa velocidade ela vai diminuindo. Até que quando ela chega nessa posição mais xm, meu tempo aqui, meu cronômetro é iniciado, ele vai na velocidade igual a 0. Então, essa bolinha que estava vindo, ela para. Mas algo acontece que faz com que essa bolinha adquira velocidade agora no sentido contrário. Então, ela começa a voltar, e essa velocidade começa a aumentar, até que quando ela chega novamente nessa posição x igual a 0, né, com um tempo igual a 1/4 do período, já eu explico o que é, esse vetor velocidade ele atinge o seu módulo máximo. Aí, à medida que ele passa daqui, essa velocidade vai diminuindo, 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 até que no tempo igual a metade de um período, na posição menos xm, ele volta aí a 0. Depois algo acontece com ele, ele volta a adquirir velocidade, essa velocidade vai aumentando. Quando chega novamente em 0, no tempo igual a 3/4 de período, o módulo da velocidade fica sendo o máximo novamente. Passou daqui, a velocidade vai diminuindo até ir a 0, na posição mais xm, e depois volta. Se você reparar, ele está fazendo um movimento oscilatório. Né? Tem algo se movendo de maneira oscilatória. E se a velocidade está mudando, é porque ele está sob a ação de alguma força. Né? Há uma aceleração ali atuando. Se há uma aceleração atuando e um objeto está se movendo, tem uma força atuando ali nele, fazendo com que essa velocidade possa mudar e que ele possa estar sempre mudando de direção. Ele está sempre oscilando em torno desses pontos. Oscila até esse xm, que eu vou chamar de amplitude máxima, até essa outra aqui, que é a amplitude máxima do lado negativo. Né? Está sempre oscilando em torno da minha posição central, que é aqui, ó, nesse 0. Né? Então, essa partícula está oscilando aqui em torno dessa posição, indo até essa amplitude positiva, voltando até essa amplitude negativa. O tempo necessário para ele sair daqui e chegar novamente nesse ponto, tempo para ele vir até aqui em menos xm e voltar até mais xm, é chamado de período. É esse período T, bem aqui. Certo? Se a gente reparar bem,
tamanho da seta tem referência total com o módulo da velocidade, né? Onde o ponto onde a velocidade é máxima é quando minha partícula que está oscilando está aqui, ó, na posição 0, na posição central. Vamos observar aqui o que acontece aqui nesse movimento harmônico simples. Eu tenho essa partícula que está indo dessa posição aqui, menos A, passa pelo ponto central e vai até a posição mais A. Quando chega aqui, tem uma força puxando ele para o outro lado, então ele vai ficando nesse movimento oscilatório, né? Indo para um lado, indo para o outro. A posição dessa partícula está aqui, mudando. Chegou até mais A, está voltando, passou por 0, está indo até menos A, e vai mudando à medida que o tempo passa. Vai se repetindo esse movimento à medida que o tempo passa em intervalos regulares iguais. A velocidade que essa partícula está tendo está aqui, representada nesse gráfico. Aqui esse eixo representa a velocidade, esse outro eixo aqui, ó, horizontal, representa o tempo. Aqui está mostrando como a partícula muda a sua velocidade. Nessa posição aqui da partícula x igual a 0, a velocidade da bolinha ela é máxima. Quando a partícula volta para cá em x igual a 0, a velocidade da bolinha ela é em módulo máxima. Aqui está com negativo no sentido contrário. E sempre que a bolinha chega nas extremidades, aqui é a posição, mas chega nas extremidades, a velocidade vai a 0. Certo? Mas essa bolinha também, já que a velocidade está mudando, ela está sob a ação de uma aceleração. E aqui embaixo a gente também tem um gráfico referente à aceleração. Certo? Enfim, quando a gente tem um objeto que ele está oscilando, esse objeto vai oscilar com uma certa frequência. Frequência de oscilação é o número de oscilações que o meu objeto faz por segundo. Por exemplo, essa lâmpada elétrica que está aqui em cima, na minha cabeça, ela está piscando 60 vezes por segundo. Ou seja, a frequência dela para poder iluminar meu quarto é de 60 Hz, ou seja, 60 ciclos por segundo. 60 vezes que ela vai de um lado a outro por segundo. No caso aqui, a quantidade de pisca. No caso aqui desse pêndulo, seria quantas vezes por segundo o pêndulo sai dessa posição e volta para a mesma posição aqui. Certo? Há uma grandeza que a gente pode relacionar com a frequência, que é chamada de período. Período do movimento é o tempo que leva para o meu objeto completar um ciclo apenas. Sair dessa posição e voltar para a mesma posição, como agora. E a frequência não, é quantas vezes ele faz isso em um segundo. A gente consegue relacionar o período e a frequência da seguinte forma. Um período é igual a 1 sobre frequência. Todo movimento que se repete em intervalos regulares é chamado de movimento periódico ou movimento harmônico. E assim, esse movimento harmônico ele pode ser descrito através de uma equação. Eu tenho uma equação que vai me descrever a posição ou deslocamento que esse objeto que tá em movimento oscilatório vai ter. Que é essa equação bem aqui, onde a posição em função do tempo é igual a esse negocinho aqui, xm, que é chamado de amplitude, vezes o cosseno de ômega-t mais φ. Esse ômega-t mais φ, essa quantidade todinha, é chamada de fase, certo? Do meu deslocamento. Esse ômega é chamado de frequência angular, esse t é o tempo e esse φ é a constante de fase. Tudo isso tem relação com... aqui, vou mostrar no gráfico. A amplitude é da onde até onde. Vou tomar essa linhazinha aqui azul, certo? Espero que ninguém seja daltônico. Vamos analisar essa linhazinha azul. Essa posição aqui, ó, xm, ela é a amplitude do meu movimento. A outra extremidade, já que isso aqui vai ficar oscilando em torno dessa minha posição central, que é o chamado de 0,
vai até a posição menos xm, que em módulo é a mesma coisa que isso aqui, só está no sentido oposto de crescimento da reta, certo? Então, meu objeto, quando está se deslocando, ele fica oscilando entre dois pontos, oscilando em torno da posição central, entre dois pontos equidistantes do meu ponto central. Então, isso aqui é chamado de amplitude. O tempo que leva para sair desse pico aqui e retornar até esse pico aqui, ou seja, realizar um ciclo completo de descer e subir novamente até aqui, o tempo que leva para partir daqui para cá é chamado de período. Está bem aqui representado nessa aqui de baixo. O tempo que leva para sair desse pico e voltar até esse pico é chamado de período T. Se eu faço isso várias vezes por segundo, isso é chamado de frequência. Minha constante de fase ela vai ter relação com a velocidade inicial e com a posição inicial que eu tenho, né, no instante t igual a zero. Tipo, se eu analisar aqui nesse gráfico aqui de baixo, esse gráfico aqui rosa e esse gráfico azul, eles começam no instante zero em posições diferentes. Ou seja, eles estão fora de fase. Eles estão fora de fase, aqui, estão defasados isso aqui, 1/4 de π. Certo? No caso quando eu tenho um movimento oscilatório periódico, cujo período é igual a t, deixa eu voltar aqui para explicar isso melhor. Aqui. Eu tenho essa posição aqui inicial, certo? Após um tempo igual ao período, eu volto para a mesma posição. Ou seja, no meu gráfico, essa posição aqui e essa posição aqui são absolutamente as mesmas. Eu estou oscilando aqui no eixo X à medida que o tempo passa. Então, essa posição aqui é exatamente igual a essa. Se eu digo que essa posição aqui é determinada por essa equação aqui, x em função do tempo é igual a xm cosseno de ômega t mais φ, essa outra posição aqui vai ser determinada por essa equação aqui com o acréscimo aqui do meu período. Porque o tempo vai ser o tempo normal mais o período. Então, igualando essas duas coisas, igualando esses dois deslocamentos, eu tenho essa expressão aqui. Posição em função do tempo é igual a posição em função do tempo mais período, ou seja, a posição seria a mesma. Eu tenho aqui, desço, subo novamente. A diferença de tempo entre essa e essa é justamente o período, então seria o tempo mais o período. Mesma posição, então por isso que tem essa igualdade. Substituindo os valores aqui, eu tenho que amplitude mais cosseno de ômega t, estou considerando a fase igual a zero, né? A constante de fase igual a zero, é igual a amplitude mais ômega, que multiplica t mais período. Né? Muito bem. A amplitude aqui está a mesma, tal, e aqui eu tenho uma função cosseno. Tudo bem. A posição ela é a mesma quando o tempo que corre é o tempo do período. Mas com a função cosseno, ela também se repete, mas é que ela se repete a cada 2π radiano. Certo? Pode observar aqui o gráfico. Ele vai de zero, vem. Após dar uma volta de 2π radiando, ele chega na mesma posição. 2π radiando, que é aqui, ele chega na mesma posição aqui do começo. Certo? Então, a função cosseno ela se repete a cada 2π radiando. Então, eu posso resolver essa equação dessa maneira aqui. Então, o meu ômega, que multiplica t mais o período, vai ser igual a ômega t mais 2π, ou seja, mesma coisa. Quando eu pego e multiplico... Deixa eu botar aqui a caneta.
Quando esse multiplica com esse multiplica aqui, eu vou ter, então, ômega t mais ômega período igual a ômega t mais 2π. Certo? Aqui eu tenho ômega t, aqui eu tenho ômega t. Então eu posso subtrair um do outro. Certo? Vai ficar então isso aqui, ó. Ômega período igual a 2π. Ou seja, como está exatamente aqui. Como eu quero encontrar a frequência angular, que é o ômega, eu pego esse período e passo para o outro lado. Então eu tenho a seguinte coisa, que a minha frequência angular ela é igual a 2π sobre o período. Só que o período, a gente já viu, o período cadê a caneta? O período ele é igual a 1 sobre a frequência. Então, fazendo essa substituição aqui, a gente obtém que a frequência angular é igual a 2π frequência. Esse ômega aqui, como eu falei, é a frequência angular. No sistema na unidade no sistema internacional, ela é radiano por segundo. Ok? Enfim, dando continuidade. Então, eu tenho um objeto que está se deslocando. Ele se desloca com essa expressão aqui. Essa expressão aqui é a expressão do deslocamento. Basta substituir os valores, lembrando que a amplitude, a frequência angular e a constante de fase são constantes iniciais, né? são constantes, depende de como eu começo o meu movimento, né? Depende de como é que eu estou programando meu movimento no instante inicial, substituindo esses valores, à medida que o tempo passa, a minha posição, a posição do objeto vai mudando. Certo? Então, se a posição do meu objeto está mudando, quer dizer que ele está submetido a uma velocidade. Para mudar a posição, o objeto tem que ter velocidade. Então, em mecânica clássica, como é que a gente conseguia, a partir da expressão que descreve o deslocamento, encontrar a velocidade? Era derivando o meu deslocamento com relação ao tempo. Quando a gente faz isso, né, a gente vai derivar a amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ. Tudo isso em relação ao tempo. A única coisa aqui que vai depender do tempo é esse cidadãozinho bem aqui. Mas como a gente bem lembra das aulas de cálculo, né? Deixa eu botar novamente aqui a caneta. Se a gente... deixa eu mudar a cor, porque talvez tenha alguém daltônico, né? Roxo. Se a gente bem lembra das aulas de cálculo, então se eu tenho sei lá, um d cosseno de u. Deixa eu escrever esse u melhorzinho. Dx, certo? Isso aqui vai ser igual a menos seno de u. Vai ser menos seno de u, derivada de u com relação a x. Então, quando eu realizo essa derivada, deixa eu apagar aqui essa tragédia que eu deixei aqui pelo caminho. Quando eu realizo essa derivada, pronto, opa, não, quer fazer aqui. Quando eu realizo essa derivada, né, o que eu tenho? O sinal negativo vem para cá, o que era cosseno vira seno, só que eu tenho a derivada daqui, o que está aqui dentro com relação ao tempo. O que aqui tem relação ao tempo? Esse termo aqui não depende do tempo, ele é uma constante,
Mas essa partezinha aqui, ó, ela depende do tempo. Então, quando a gente faz a derivada em relação ao tempo, sobra só o ômega, por isso que tem um ômega aqui fora. Então, a velocidade, à medida que o tempo passa, né, a velocidade em função do tempo, do meu objeto que tá em movimento harmônico, né, está em movimento harmônico simples, como está dizendo aqui. O movimento harmônico simples nada mais é do que um movimento periódico cuja função que o descreve é uma função senoidal do tempo, né? Ou seja, o movimento que nós estamos apresentando aqui. Então, a minha velocidade em função do tempo ela vai ser menos a frequência angular, a amplitude, seno de ômega-t mais φ, certo? O valor máximo da velocidade aqui, ó, que eu tenho o meu deslocamento, aqui eu tenho a minha velocidade. Esse valor máximo aqui, ó, que a velocidade pode chegar, né, esse termo aqui, ó, é chamado de a amplitude da velocidade, né, e ela é o ômega, frequência angular, vezes a amplitude do deslocamento, né. No caso aqui, né, como a gente está mostrando aqui, a velocidade ela está defasada π sobre 2 em relação ao deslocamento. Como assim, π sobre 2? Veja, o meu deslocamento ele começa bem aqui em cima. Mas se eu analisar o gráfico da velocidade, começa bem aqui. O gráfico é basicamente o mesmo. É um gráfico, uma função senoidal, né, que está aqui oscilando. Só que eles estão oscilando, estão no seu instante inicial em posições diferentes, começando o movimento para posições diferentes, né, para posições distintas. Se eles estivessem em fase, esse gráfico aqui começaria aqui e desceria exatamente repetindo isso, só que eles estão defasados, né? Então, cada um vai para o seu lado. E se eu tenho um objeto que a velocidade dele está mudando à medida que o tempo passa, é porque ele possui uma aceleração. Então, o meu objeto, num movimento harmônico simples, ele está sim sob a ação de uma aceleração. E ele vai estar sim, daqui a pouco a gente vai ver, sob a ação de uma força. E mesma forma que em mecânica clássica, para a gente poder encontrar a aceleração, a gente derivava a velocidade com relação ao tempo, certo? Então, derivando essa expressão aqui, ó, com relação ao tempo, esse termo aqui vai ser derivado da mesma maneira, nós vamos obter que a aceleração vai ser igual a menos ômega ao quadrado vezes a amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ. Mas o que é isso aqui, ó? Isso aqui é a posição em função do tempo. Então, se eu substituo isso aqui por posição em função do tempo, a minha aceleração fica sendo negativo de ômega t vezes a posição em função do tempo. Certo? Onde a amplitude da aceleração ela é ômega ao quadrado vezes a amplitude do deslocamento. No meu movimento harmônico simples, a aceleração ela é proporcional ao negativo do deslocamento. Tá aqui, ó. É proporcional ao negativo do deslocamento e as duas grandezas estão relacionadas pelo quadrado da frequência angular, que é justamente este termozinho bem aqui. Ok?